Fala, nação rubro-negra, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. O Flamengo venceu o Racing aqui no Maracanã por 1-0, jogo difícil, mas no finalzinho o Flamengo fez o gol aí com o Carrascal. Fica comigo até o final para saber todos os detalhes. Já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. E vamos saber aí como foi esse jogo aí. Bora pro vídeo, galera. Participarem com a gente, vamos falar muito sobre esse jogo da noite no Maracanã. Convido a vocês, então participem com a gente, hashtag troca de passes está aqui ó, embaixo da sua tela, hashtag troca de passes. Vão lá no X do Twitter, mandem as suas mensagens pra gente, quais as suas impressões sobre a vitória do Flamengo, a exibição do Flamengo de Filipe Luís diante do duro time do Racing da Argentina, marcou muito bem e colocou o Flamengo em dificuldades no jogo dessa noite. Vamos falar muito, tá, sobre esse jogo e também sobre a vitória do Bahia. O Bahia ganhou em jogo atrasado do Campeonato Brasileiro. Na Fonte Nova fez 1-0 sobre o Internacional. Tá certo? Tô aqui com o Carlos Eduardo O Mansur, com o Alex e com vocês aí, tá bom? Tudo bem, Mansur? Boa noite. Vitória importante do Flamengo, no sufoco, com muita insistência, jogo duríssimo. O Racing fez um bom jogo no Maracanã no aspecto defensivo e por pouco não levou o empate lá para a Argentina, Mansur. Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex. Todo mundo que assiste o Troca. Eu entendo que o torcedor do Flamengo imaginava e idealizava uma vitória um pouco mais folgada. Tem na memória o jogo do Estudiantes da fase passada em que o Flamengo levou uma diferença de um gol para a Argentina e acabou precisando dos pênaltis depois de um jogo que o Flamengo não jogou bem em La Plata. Eu entendo que a ambição do torcedor do Flamengo talvez fosse uma vitória maior. Mas essa é uma grande vitória do Flamengo. Porque não dá para desconsiderar o que tinha do outro lado. O Racing jogou, dentro do que era a proposta dele, o Racing jogou muito bem defensivamente. Era muito difícil entrar nessa marcação do Racing. Não era uma tarefa fácil. E o mais curioso do jogo, a gente vai detalhar isso durante o programa, a minha sensação, o Flamengo planejou entrar nessa defesa por uma via, que era de jogadores de mais bola no pé do que no espaço, de mais troca de passes, para através delas tentar mover a marcação por encaixe individual do Racing, tirar esses jogadores do lugar e a partir de combinações entrar na defesa do Racing, e acabou vencendo o jogo com mais jogadores de ataque a espaço, de infiltração, depois da entrada do Lino, depois da entrada do Bruno Henrique, com o Plata também participando muito bem. Agora, tudo que se possa dizer sobre o jogo foi o jogo de Carrascal. O Carrascal pegou a semifinal da Libertadores, disse que o jogo era dele e acabou no final do jogo num lance espetacular em que ele coloca o Bruno Henrique em condição de marcar o gol num passe muito bonito e muito difícil de executar. O gol não sai e ele ainda aparece para concluir. Ele fez de tudo no jogo em termos de criação de oportunidades para o Flamengo. Na última que ele criou, ele não só criou, como ele aproveitou para completar e fazer o gol da vitória. Se alguém tinha dúvida se tinha valido a pena a contratação do Carrascal, né? Hoje ele colocou o jogo no bolso. Ele chegou e falou, olha, dá para mim aqui a bola, que eu vou cuidar desse time, eu vou tomar as iniciativas, tomar as rédeas do jogo e vou fazer um pouco de tudo, né? E foi assim. O Carrascal foi premiado. Inclusive, a partida dele foi tão boa que até os anjos começaram a ajudá-lo, né? Porque a batida dele ia para fora. Na hora do gol, ela pega no zagueiro do Racing e toma a direção do gol. Hoje ele pegou e falou, olha, tá aqui ó, meu cartão de visitas, eu sou o Carrascal. Fez um grande jogo, Alex, que personalidade numa semifinal da Libertadores. Um jogador que ainda não é um titular absoluto, não tem aquela confiança de, opa, aqui é a minha casa, domino todas as ações, a torcida tá comigo, ela me adora e vou resolver. Não, ele, na dúvida ainda, né, porque acabou de chegar, se apresentando para todo mundo, treinador pensando se coloca ele, se o coloca como titular ou não, ele entrou, botou a bola embaixo do braço e resolveu a parada, Alex. Que exibição do Carrascal se apresentando para o Maracanã. Boa noite. Boa noite, Felipe, Cadu Mansa, todo mundo que está em casa. Só para lembrar de novo também, não deixar passar, Ministério Público, um dia feliz hoje do Flamengo. Tem 10 famílias que não estão felizes, né, de não ter um culpado pela morte dos seus filhos, tá bom? Só para deixar registrado de novo. É isso. E a gente comentava ontem, vai jogar Lino, vai jogar Carrascal, e ele tinha mostrado, né, que o campo mostrou, na verdade, que ele veio para fazer. Então,
se sentindo ainda mais à vontade, né? Cara, o Flamengo, eu concordo com o Mansur, cara, foi um jogo muito difícil. Todo o estudo, toda a dedicação desse time do Racing tem que servir de exemplo e pode servir para quem quiser, na verdade, né? De como é jogar um futebol competitivo, como é defender uma camisa importante num campeonato importante, coisa que muitos times não conseguem fazer e os resultados não vêm. Mas a maneira que eles dificultaram, seja na parte da estratégia, e mesmo assim o Flamengo teve, 5 chances claras, boas, excelente de jogo, que a bola desviou, que a bola bateu na trave, que o goleiro acabou pegando importante. Nossa, do Lino, né? Pô, impressionante, cara. Do Lino, teve aquele do primeiro tempo da Arrascaeta, né? Que a bola acaba vindo, volta, ele bate, mas sempre com 2, né? O Felipe, a gente comentando, ele falou um negócio. Eles não economizam energia. O que eu disse é o seguinte, você não vê jogador do Racing trotando. Vamos ver. Não tem, é sempre energia máxima, pique, um coração, ajudando o outro. Né, o batimento máximo, não tem economia de energia, é sempre gasto total, né? E isso dificultou muito, sim, a qualidade do Flamengo, que também foi muito aguerrido, foi muito competitivo, porque tem que ser. Mas o jogo, essa vitória de 1-0, lógico, o jogo seria maravilhoso e poderia ter sido até um pouco maior o placar, mas também o Racing ele poderia ter feito pelo menos um gol, né, do jogo da maneira que foi mesmo, com poucas oportunidades. Mas aí é do Flamengo realmente agora pensar muito bem estrategicamente o que vai fazer para o jogo da volta. Se vai levar jogadores para Fortaleza, não vai, como que vai fazer. Mas eu acho que foi sim um grande jogo do Flamengo e do Carrascal. E aquele negócio, para quem fala que futebol não tem sorte... Tem. Quem trabalha bem, bateu em 2 jogadores, a bola ia pra fora, né, Pedrão? É assim, meu filho. Então, hoje o Flamengo, esse 1-0, queira ou não, é um resultado super importante. É muito melhor do que o 0-0. E assim, só uma questão já pensando na volta. Não sei se vocês vão concordar. O Racing, que para mim foi brutalmente forte e organizado, dificilmente perdia estrutura, defendendo, não tinha finalização livre, não tinha último passe livre, claro, sem alguém acossando. Para mim, ele foi menos do que eu imaginava com bola. Para ter uma ideia, se a gente pegar a comparação, evidente que são jogos diferentes, circunstâncias diferentes. Se você pega o Flamengo e o Estudiantes, no Maracanã, o Estudiantes consegue finalizar 10 vezes no jogo. O Racing hoje só 4, contra 21 finalizações do Flamengo, que tinha finalizado 16 vezes no jogo, naquele jogo das quartas de final. Então, isso é mais um fator para se valorizar no resultado. Assim. Num jogo que o Racing, em tese, vai precisar ter mais iniciativa, é evidente que jogando em casa ele tende a ser, inclusive com bola, um time melhor do que foi hoje, mas talvez mais atrevido, mas até em termos de recurso, parece um time muito dependente do passe longo para a primeira disputa, seja do Adrian Martínez, seja de um dos pontas, para a partir daí tentar se colocar no campo de ataque. O Flamengo vai precisar fazer um jogo lá de ganhar muito duelo, de ganhar a segunda bola, que ele não ganhou em La Plata contra o Estudiantes, que também lançava muito essa bola. Isso é uma questão que o Flamengo vai precisar ter no jogo de volta. Estrategicamente, a estratégia do Racing foi meio para vir suportar mesmo. Isso, para eles viram que deu super certo, né? E viram a dificuldade que é fazer dar certo, tanto de dedicação que você tem que ter. Mas só que lá, lógico, naturalmente, eles vão ter que vir um pouco mais pro jogo. Só que jogar contra esse Flamengo, a gente até imaginava e conversava, né? Contra Estudiantes. Fala assim, não é possível que o Flamengo não vai fazer um gol. Tem que sair, tem que tomar... Cara, mas jogar com o argentino lá é difícil, cara. Ainda mais time competitivo assim. Não, e acho que é uma questão para ficar ligado, né? A bola parada, né? Eles têm uma bola parada muito boa. Hoje, os 2 principais lances do Racing saem de escanteios, né? O primeiro, um desvio na primeira trave que o Rossi faz uma defesa e espalma a bola por cima. E o outro em que sai o gol. Não acho que houve a falta ali no Jardim, no apoio. Ali eu acho que o apoio foi normal. Alto, né? Só que tem uma cotovelada, né? Ele pega na cabeça na cabeça do Carrascal. Me surpreendeu, né? Foi ele ter a minha sensação é que ele apita antes, inclusive. Falei isso. Ou ele tinha muita convicção, né? Porque ele se coloca num risco, né? Vai que ele comete um erro, a bola tem dele é que realmente houve a falta, porque há uma cotovelada na ele acerta, não dá pra dizer que ele não acerta. Não. É porque esse lance... Quem tá desse jeito... O apoio foi normal. Você tenta ganhar o ombro para que esse braço não tire. Só que da maneira que ele sobe, ele vindo de em frente, de encontro com o corpo do Carrascal, esse antebraço aqui ele pega na cabeça antes. Nuca, né? É isso aí. E aí a falta realmente tem que ser... E aí que tá o detalhe. Para que às vezes o braço tão alto você perde a chance de um gol...
porque se eu tô com o braço um pouquinho mais baixo, pega no Você vê que ombro... às vezes não é maldade, né? Não, com houve um certeza. lance no final do jogo em que 2 jogadores do Racing subiram para a mesma bola. Marco Rojo. E um deles acertou uma cotovelada que, se fosse num jogador do Flamengo, talvez muita gente tivesse Pudesse pedido ser cartão, um lance para expulsão, né? O Rojo vai com o abraço, pega o cotovelo do Sousa. E como o Paulo César de Oliveira costuma dizer, pega a parte dura do braço, né? No rosto do companheiro de equipe e poderia ter machucado, né? Mas assim, achei um jogo de bastante imposição do Flamengo, com bola, criando oportunidades. Não era fácil o jogo, não era fácil entrar na defesa do Racing. E agora, o que eu fico pensando muito e projetando para o jogo da Argentina é de que maneira não o Flamengo vai encarar o jogo, porque o Flamengo a gente sabe como joga, mas de que maneira o Racing vai querer enfrentar esse Flamengo, né? Porque o Flamengo é muito perigoso com espaço. Se o Racing vai tentar propor muito o jogo ou se vai tentar se defender e, claro, em casa, tendo mais saída do que hoje, né? Hoje teve muito pouco com a bola. Mas de que maneira o Racing vai encarar o jogo da volta, né? Claro que com dando muita vida ao jogo, como foi hoje, né? Muita disposição. Mas de que maneira vai tratar a bola, né? Se vai entregar um pouco a bola um pouco mais para o Flamengo e ele tentar jogar mais na segunda bola, jogando a bola no Martínez e tentando aproximar mais jogadores ao redor dele, ou se vai tentar, com a bola, construir? Para o jogo de hoje, assim, uma surpresa foi... Porque o Sousa, que é o primeiro volante do Racing, ele tinha um papel híbrido no jogo, né? Ele, quando o Racing tinha a bola, ele era mais um meia. Dependendo de como o Flamengo se organizava defensivamente, ele entrava no meio dos 2 zagueiros para fazer uma linha de 5. Mas quando o Racing construía, ele por vezes era um primeiro volante de um 4-3-3. E aí, nessa formação, o Gustavo Costa escolhe para a lateral direita o Martirena, não o Moura. E o Martirena é um jogador que vinha sendo ponta em alguns jogos, ele é muito mais ofensivo e era o ala quando o Racing sempre jogava com uma linha de 3 defensores. Então ele partiu pelos lados para uma opção mais agressiva. No meio ele teve o Zuculini e não o Nardoni. E aí sim ele tentou ter um pouco mais de força. Por quê? Porque Zuculini e Almendra o tempo todo, e aí foi um outro ponto que tornava o jogo muito difícil. Raramente Jorginho ou Pulgar tinham a bola limpa para trabalhar. Porque era Zuculini e Almendra, esses dois com cada um dos volantes do Flamengo. E isso fazia o Flamengo ter a dificuldade nesse primeiro passe. Lá não sei se vem com o Nardoni ou se vem com alguma outra opção para tentar fazer o time um pouco mais leve à frente, mas eu acho que não sai muito da formação de hoje. Pode entrar o Moura pela lateral, talvez o Martirena um pouco mais à frente. De repente o Zarate começando, né? Porque o Zarate é um jogador mais ofensivo, um jogador de criação. Entrou mais pro o Racing vai precisar, né, ter um pouco mais a bola, um pouco mais de dinâmica. O Zarate pode ajudar nesse aspecto. O Zarate entrou hoje com 1 minuto antes do gol do Flamengo, né? Foi no finalzinho. Ele entrou com 41 para 42 minutos. Vai soltar um pouco mais. Mas o Flamengo fez muito bem esse negócio de perder a bola. De estar bem posicionado para não... muita bola matando o contra-ataque. E aquilo que escapou... O jogo do Léo Pereira hoje foi um negócio assim, para ele colocar no DVD. Né? Porque ele não perdeu um lance hoje, ele jogou muita bola. Sempre muito atento, já se antevendo, né? Agindo e não reagindo. Então foi um jogo interessante nesse sentido. Você sabe que eu tava Só que até o Martirena, a gente falando, lógico que lá ele vai também se soltar muito mais. É um jogador muito ofensivo, o Martirena, né? Eu estava pensando ainda sobre a atuação do Carrascal, né? E fiquei com uma dúvida. Do que jogou o Carrascal hoje? Bom, porque que teve vários momentos, todos os lados do campo. Ele apareceu do lado direito em determinados momentos, ele veio armar por dentro, teve hora que ele foi ponta, jogou como um ponta, bem aberto, fazendo jogada de linha de fundo. Ele apareceu como centroavante para finalizar a bola que ele meteu, ele jogou de 10 nesse momento, meteu uma bola de 10 para o Bruno Henrique chutar no peito do goleiro e ele apareceu como um 9 para fazer o gol. Do que ele jogou, Mostrur? Que até agora eu não consegui entender. Então vamos pro campinho? Vamos lá. Vamos usar o campinho. Pra gente, por favor. Porque, assim, o curioso para mim, especialmente do primeiro tempo. Aqui, deixa eu botar só os jogadores que estavam fora um pouquinho mais aqui pro lado para facilitar a visualização. Eu costumo brincar que jogos como o do primeiro tempo, eles tinham 2 jogos em um. Porque o Flamengo basicamente começava a construção com Danilo, Léo Pereira, o Alexandre um pouco mais baixo, o Varela indo um pouco mais, o Luiz Araújo vindo para dentro, o Arrascaeta vindo para dentro. O que para mim acontecia? O Racing tinha um jogador vigiando o Jorginho,
um jogador vigiando o Pulgar, o Adrian Martínez se dividindo entre Danilo e Léo Pereira e pelo lado direito o Solari, que era o ponta, vigiava um pouco mais o Alexandre. Então eram 4 jogadores cuidando desses 5. Era o primeiro jogo, 5 contra 4 aqui atrás. O Flamengo precisava descobrir sempre o homem livre, que às vezes já era difícil achar, ou a condução de um jogador, para fazer a bola chegar à frente. E o Racing não se incomodava que houvesse esse espaço aqui no meio. Mesmo que a linha dele de 5 afundasse lá atrás, 5 com 6, porque um dos jogadores acompanhava o Varela. Por quê? Porque sempre que alguém do Flamengo fazia esse movimento para vir em apoio receber a bola atrás, um jogador descolava da linha de defesa muito firme, muito em cima, tentando ganhar duelos. Então era muito desconfortável para jogar. Voltando aqui para a formação. Nessa formação inicial, para mim, o papel do Carrascal era, por vezes, se aproximava o Alexandre, ele vinha como homem que partia da ponta para vir para o meio, o Arrascaeta por aqui. O Flamengo juntava muito mais jogadores pelo lado esquerdo para tentar, com passes curtos, buscar a infiltração. Bom, isso é o primeiro tempo, basicamente, do Flamengo. Aí começam as substituições. Para mim, a primeira mostra de que o Felipe começa a tentar uma outra via, uma outra forma de ganhar o jogo. Alexandre, um lateral mais de construção, embora também passe, Luiz Araújo, pelo Ayrton Lucas, primeiro, né? É um jogador, esse sim, de mais passagem, de mais arrancada. Que realmente passou, né? E que passou. Teve chance. Para começar a tentar ganhar as costas atrás. E o Plata no lugar do Luiz Araújo. Inicialmente o Plata, para mim, ele entra aqui para fazer o mesmo papel, vir como sendo esse homem de apoio, participar da construção pelo meio ou, por vezes, tentar um pouco mais de corrida aqui pelo lado direito. E aí vem a substituição. E aumentar a pressão, né? Ele fez muito bem. Outro ponto importante. Ele rouba bolas, né? Quando o Racing as tem, ele é o primeiro a ir na direção do adversário que está com a bola naquele momento para tentar roubá-la e consegue. Isso, um pouco por característica, opção do Felipe e por circunstâncias, acontece a substituição dupla aos 25 minutos. Arrascaeta, já visivelmente esgotado, e o Pedro que tinha pancada no braço que estava limitando muito ele. Aí vem o Bruno Henrique, em tese, para a posição do Pedro, e vem o Samuel Lino, que a gente imaginava que esse ia ser o desenho. Mas a ideia não era essa. A ideia era o Carrascal partir daqui, o Plata como uma dupla com o Bruno Henrique, sim, por dentro, e o Carrascal. Mas, quando o Flamengo tinha bola, o Carrascal fazia o que a gente chama de flutuar para dentro, e o Plata se colocava entre lateral e zagueiro, buscando esse espaço ou para virar um ponta mais aberto ou por aqui. E quando veio o Emerson Royal, para renovar fôlego por aqui, o Emerson Royal também fazendo a ultrapassagem. Muitas vezes a gente via, então, o Carrascal que começou de ponta esquerda, virou ponta direita, mas com a bola virava um 10, fazendo o que o Felipe Diniz falou, jogando em todas essas posições, sendo o principal criador de jogada. Agora, o tempo todo, ele foi um enorme criador de jogada. Né? O jogo que ele fez hoje de se sentir bem à vontade é por causa disso. Ele entendeu todo o jogo. Ele estava se sentindo bem confiante, então ele estava levando vantagem em tudo. E os outros estavam se movimentando depois dos movimentos dele. Então... E assim, grande nação, chegamos ao final de mais um vídeo aqui do nosso canal, falando sobre essa vitória que foi muito difícil do Flamengo diante do Racing da Argentina. O próximo jogo é lá na casa dos caras, mas vamos torcer para o Flamengo ganhar e, se possível, com um placar bem mais elástico. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixe nos comentários. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e, claro, compartilhar o vídeo também. Os créditos estão na descrição do vídeo. Sendo assim, um abraço a todos, fiquem com Deus, nos veremos no próximo vídeo, galera.